Olá, tudo bem? Como é bom ter você de volta. Vamos lá para a nossa quinta aula do primeiro módulo, autoliderança. E nessa aula eu quero falar com você então a respeito de comportamentos sabotadores da liderança. Eu tenho certeza que você já assistiu a uma maratona, tenho certeza que você também já assistiu a uma corrida de 100 metros rasos. Porque não lembrarmos aqui do grande Usain Bolt, né? Campeão dos 100 metros rasos, grande atleta. Se você observar bem, essas duas corridas têm pontos distintos muito grandes. Primeiro que a corrida de 100 metros rasos depende de uma explosão e acontece rapidamente naquele atleta. Uma explosão muscular, é importante uma força mental, mas sobretudo uma performance de altíssimo nível. Não diferente aquele que corre também uma maratona de 42 quilômetros, por exemplo, depende dessa explosão, mas sobretudo de uma chegada. Não somente nos primeiros segundos da prova, nos primeiros minutos, mas durante horas a fio, para que aquele atleta tenha de fato um resultado como ele espera. Por que eu estou falando a respeito dessas duas corridas? Porque há uma diferença muito grande em uma liderança excelente, eficaz, efetiva, de uma liderança rasa, medíocre e uma liderança imediatista. Nós sabemos que a liderança é definitivamente, em muitos momentos, essa maratona de muitos quilômetros. Em alguns momentos ela é uma corrida de 100 metros rasos, mas em grande parte se trata de uma construção de atitudes que você tem diariamente. Há uma certa frase interessante que diz: primeiro fazemos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos constroem. E uma liderança grande, ela de fato é construída através de pequenas atitudes que você tem no seu dia a dia. Grandes realizações começam com pequenas atitudes que você tem diariamente. Sabendo isso, eu quero compartilhar com você então nessa aula 5 atitudes que muitas vezes podem sabotar a sua liderança. Eu fico vendo tantos líderes que começam a assumir uma liderança, eles assumem um posto de comando numa determinada empresa, numa organização, em um ambiente, e eles então querem resultados muito rápidos, eles querem que as coisas aconteçam, eles querem que a sua equipe esteja engajada, eles querem que os resultados apareçam de imediato, eles querem as vendas, eles querem realmente uma equipe coesa, eles querem resultados, mas muitas vezes não acontece assim. Quando eles não sabem dessas questões, quando eles não entendem que a liderança é essa maratona em que se requer deles muita resiliência e muita paciência, eles se frustram. Porque uma vez que os resultados não aparecem da noite para o dia, eles pensam então que não são capazes, eles pensam então que não foram chamados, não foram colocados naquele lugar por merecimento, ou eles pensam que não são eficazes o suficiente. Não é nada disso. O que falta é uma melhor compreensão de que etapas na liderança não podem ser sabotadas. Você não pode antecipar essas etapas. E é por isso que eu quero falar com você então 5 atitudes que podem muitas vezes sabotar a sua liderança e o progresso da sua equipe. É importante que você veja das duas formas. Tanto para você enquanto líder, quanto para a sua equipe que você está à frente, que você comanda, que você inspira, que você lidera. Tá certo? Vamos lá então. A primeira atitude é o imediatismo. Primeira atitude sabotadora, o imediatismo. Quantas vezes nós não queremos que as coisas aconteçam de forma rápida, urgente? E eu sei que é importante ter esse senso de urgência em que as coisas já demonstrem logo de cara, né, o resultado apareça, já tenha, né, o crescimento, a performance, a produtividade, a multiplicação, mas nem sempre acontece assim. E é por isso que líderes precisam ser altamente pacientes com pessoas e com situações. Diversas organizações, se você observar bem, principalmente no meio corporativo, onde se requer um alto nível de competitividade, performance, desempenho e velocidades constantes, é comum nós sermos muitas vezes tomados pela ansiedade, por aquele sentimento, né, funcional, que nos movimentemos em busca de resultados. Porém, escute bem, é muito importante que você saiba dosar essa pegada que você tem em relação à sua equipe, em relação a você mesmo, ao seu nível de entrega, em relação a essa tarefa, a essas atividades, ou a esse nível que você exerce de influência na equipe que você está à frente. Nem sempre as coisas vão acontecer na hora e do jeito que nós queremos. Embora trabalhemos para isso, embora treinemos, embora capacitemos as pessoas, embora orientemos, embora possamos dar a elas as ferramentas necessárias, nem sempre elas conseguirão entregar na mesma medida e no tempo, nos prazos que nós esperamos. E é por isso que você não pode
passar, como diz aquele ditado antigo, né, passar o carro na frente dos bois. Você não pode antecipar as etapas, você não pode sabotar essas etapas, porque você não está lidando com fazeres humanos, mas com seres humanos que pensam, que sentem, que têm limitações pessoais, profissionais, emocionais, psicológicas. É importante que você saiba o tempo de cada pessoa, bem como você também, como líder, tem também os seus limites. E é claro que você precisa cada vez mais aperfeiçoar, aprimorar, né, essa capacidade de alcance, de produtividade, mas é importante, sobretudo, que você tenha paciência, as coisas vão acontecer. Mas eu vejo muitos líderes, quando levantados, quando colocados em uma posição onde exercem liderança, eles querem que as coisas aconteçam da noite para o dia. Não é assim. Certa vez alguém disse, o sucesso da noite para o dia leva anos. Sim, e é por isso que o sucesso é treinável. Isso é um conjunto de ações que você tem diariamente, de perseverança, de persistência, de insistência muitas vezes em estratégias, tá certo? Não mude a sua estratégia, que pode muito bem vir a dar certo por conta de imediatismo seu. Muitas vezes, né, os nossos hormônios ali, a flor da pele, porque nós temos que fechar nós temos que bater essas metas desse mês, a equipe de vendas que está ali empolvorosa, que está ali, né, a supervisão, a chefia, a gerência está ali, a diretoria está cobrando os resultados, quer que as coisas aconteçam, e nós, líderes, muitas vezes, rapidamente já transferimos para a nossa equipe esse senso de pressa, esse senso de cobrança, e as pessoas ficam ali todas atordoadas querendo que as coisas aconteçam. Não funciona assim. Dê tempo para que as pessoas aprendam o processo e deem as respostas que você tanto espera e tanto deseja que elas apresentem, tá certo? Outra coisa importante, pare e pense o seguinte, eu tenho a tolerância e a habilidade necessárias para respeitar o tempo do outro, daquele participante, daquele membro da minha equipe, e me permitir outras tentativas? Eu posso insistir com essa pessoa? Posso tentar novamente? Posso ter a paciência com o nível de resultado que eu espero que ele me entregue? Né? Eu posso ter paciência com essa pessoa quando eu não me fizer compreendido para ela? Ou seja, eu consigo ter o cuidado suficiente para não descartar ninguém que não tenha apresentado ainda o nível de produtividade que eu espero na minha equipe? Pare e pense a respeito disso. Responda para você mesmo essa pergunta. Você como líder, você como treinador de pessoas, você como desenvolvedor de pessoas, né? Você tem esse nível de paciência para que as pessoas apresentem os resultados? Ou você sai como, né, um rolo compressor já passando por cima de todo mundo, exigindo que elas apresentem? Um dia desse alguém me fez a seguinte pergunta: como que eu faço para ter a minha equipe engajada comigo? Nós vamos falar disso mais adiante, em outros modos, em outras aulas, mas é importante que eu já te adiante algo aqui. Quando se fala em imediatismo, nós logo queremos que as pessoas estejam conosco na nossa missão e nos nossos resultados. Eu entendo perfeitamente isso. Eu também quero que a minha equipe corresponda, né? Também quero que a minha equipe entregue o melhor. Quero que a minha equipe entregue tudo o que eu espero que ela entregue. Ela tem potencial, tem capacidade para isso. Todavia, antes de ter as mãos das pessoas, tenha o coração delas, tenha a paciência delas, tenha o zelo delas por você. Elas não estarão com você até entender o quanto você está com elas, orientando, treinando, capacitando, inspirando e, sobretudo, tendo paciência com elas em cada processo que elas estiverem passando, ok? Vamos lá então. Atitude sabotadora número 2. Procrastinação. Você conhece uma pessoa procrastinadora? Você é uma pessoa procrastinadora? Essa palavra procrastinação vem do grego procrastinare, que era uma palavra muito usada também pelos romanos para descrever o ato de empurrar as coisas literalmente com a barriga. Ou seja, empurrar uma questão para o dia seguinte, deixar para depois aquilo que deve ser feito agora. Nós vamos ter daqui a pouco uma aula exatamente sobre esse assunto, sobre procrastinação, mas eu já posso te adiantar algo aqui. Que um dos comportamentos mais terríveis que existe numa liderança, em que se pretende ser uma liderança influenciadora, inspiradora, uma liderança excelente, é o comportamento da procrastinação. Um perigo tão grande quanto ser imediatista. Você tem dois extremos. Um quer as coisas para agora. O outro sempre deixa para depois aquilo que tem que ser feito hoje. É uma reunião, é um e-mail para ser respondido, é uma proposta, não é? É uma visita para um cliente, é uma pós-venda, ou seja, é uma resposta, é uma ligação que tem que ser feita, ou seja, tudo fica para depois. Por que você vai encontrar na mesa de tantos executivos, de tantos chefes, gerentes, administradores e gestores, por que você vai encontrar tanta papelada em cima da mesa, uma caixa de e-mail toda lotada,
né, inúmeras mensagens chegando, o tempo todo eles não conseguem, eles estão sufocados, porque sempre estão se distraindo daquele ciclo interminável, aquele vício nas redes sociais, do WhatsApp, né, de um outro aplicativo, uma conversa no corredor da empresa, é mais um cafezinho aqui, é mais uma conversa acolá, passa em não sei aonde para verificar alguma situação que não é prioridade. Já aconteceu com você, por exemplo, de você abrir o seu aplicativo para, né, de repente mandar uma mensagem importante e você se prende no e-mail, se prende numa promoção que chegou? Quantas vezes isso não acontece com pessoas, né? E nós acabamos então sendo sufocados pela procrastinação. Presta atenção numa coisa. Líderes vitoriosos são formadores de hábitos saudáveis. Você sabia que é muito importante para você como líder ter um ritual diário? Ou seja, acordar pela manhã, ter ali o seu momento de gratidão, né, pela noite que você teve, pelo dia que você está de pé, pela sua saúde, tomar um bom banho, tá certo? Tomar o seu café. As primeiras palavras que você disser do seu dia, elas têm um impacto muito grande sobre aquilo que você vai viver ao longo do seu dia, tá certo? No início da sua semana, a sua organização, a sua agenda, o seu preparo. Agora, tem pessoas que não fazem isso, então elas são sufocadas e é por isso que elas vão empurrando com a barriga, elas vão deixando para depois aquelas tarefas que elas consideram extremamente inquietantes, desconfortáveis, que elas não querem se envolver, e é por isso que são procrastinadores crônicos. E eu dou para você um dado aqui muito interessante que diz o seguinte: segundo a pesquisa do Triad OS, 64% das pessoas afirmam adiar sistematicamente tarefas do trabalho. Você pode imaginar? É um número bem elevado, né? 64% das pessoas admitem que adiam tarefas constantemente. Por que elas fazem isso? Elas não querem se envolver naquilo que é necessário ser feito? Porque elas estão esperando algum tipo de motivação extra, algum tipo de empolgação, algum tipo de benefício. Mas presta atenção, elas não vão ter benefício nenhum enquanto não se envolverem nessas tarefas. Você é um líder procrastinador? Você é uma pessoa procrastinadora na sua casa, nas suas tarefas domésticas, nas suas tarefas profissionais, nos seus hábitos diários, na sua vida, na sua saúde física, mental, espiritual, seja lá o que for, nos seus relacionamentos? Como que você é? Como que é o seu desempenho? Outra coisa importante, os prejuízos são grandes quanto a isso. Por quê? O risco mais óbvio é, por exemplo, você ocupa um cargo na empresa onde você trabalha. Se você é uma pessoa que o seu chefe, né, a sua diretoria, nunca pode confiar em que você vai desempenhar realmente aquelas tarefas, o risco que você corre é de ser demitido o quanto antes alguém ser colocado no seu lugar. Porque você é uma pessoa que não executa, você não é um executor de tarefas, você não é um tocador de atividades, ou seja, você não faz aquilo que é necessário ser feito, tá certo? Muitas pessoas ficam presas nessa hora, naquilo que elas gostam, naquilo que elas querem fazer. Mas veja bem, pessoas excelentes, comprometidas, pessoas que atingem resultados mais elevados, são pessoas que fazem o que tem que ser feito, resolvem os problemas, atingem aquele nível elevado de performance e de resultados que se espera delas, ok? Postergar tarefas é típico de gente acomodada, que não busca soluções para os problemas, diz Sofia Esteves, né? Presidente da consultoria DMRH. Outro dado importante aqui, nas organizações hoje não há mais espaço para pessoas assim. Pessoas que postergam tarefas, pessoas que adiam, pessoas que deixam para depois, pessoas que não respondem naquele prazo, naquele tempo que foi estabelecido. Gente que não tem agenda. Pessoas procrastinadoras, eles vivem só a partir daquilo que eles lembram. Por que eles não fazem o que tem que ser feito? Porque eles esperam que a sua mente emita a eles algum tipo de comando que os force a fazer. Mas veja, a sua mente não foi feita para guardar as coisas, embora ela guarde. Mas a sua mente foi feita para pensar. Por que você é sabotado tantas vezes na sua liderança, na sua capacidade de mentorear, na sua capacidade de inspirar? Porque você está gastando energia com tanto de coisa que você tenta guardar na sua cabeça. Veja, sua mente não foi feita, não foi programada para isso. Sua mente foi feita para pensar, para desenvolver, para ter aspirações, para ter inspirações, para discernir, ok? Então, todas as vezes que você gasta a sua mente, usa aqui o HD da sua mente, tentando guardar tudo, e não desenvolve, não faz o que tem que ser feito, você perde seu tempo. E é por isso que a sua liderança ela é sabotada, a sua liderança ela é tolhida na sua capacidade, no seu potencial, exatamente por causa dessa atitude. Atitude sabotadora da liderança número 3, reclamação. A primeira, imediatismo. A segunda, procrastinação.
A terceira, tão nociva quanto reclamação. Você é o tipo de pessoa que agradece pela equipe que você comanda? Seja ela em que nível for, seja ela o tamanho que for. Tem muitos líderes que eles dizem assim: quando eu tiver uma equipe, né, de vendas, uma equipe de supervisão, quando eu tiver uma equipe, né, de recursos humanos, uma equipe desenvolvedora, uma equipe de TI, uma equipe assim formidável, eu tenho certeza que os resultados vão aparecer. E eu vou te dizer uma coisa, essa equipe nunca vai aparecer enquanto você não começar a ter gratidão pela equipe que você lidera agora. Quanto mais você transfere para a sua equipe a responsabilidade, reclamando da performance da sua equipe, você está, na verdade, se colocando na frente de um espelho. A sua equipe é exatamente o resultado das suas ações, das suas atitudes, dos seus pensamentos e do nível de conversa que você tem com essa equipe. Presta atenção, nada pior do que enfrentar uma situação difícil e você ficar sendo lembrado o tempo todo por aquela situação. Eu já participei de equipes em que muitas vezes os resultados não apareciam. A primeira coisa que aquele chefe fazia, aquele líder fazia muitas vezes, aquele gerente fazia, era reclamar de nós. Vocês não fazem aquilo que eu digo para vocês fazerem, vocês não seguem a direção, vocês não seguem a orientação, vocês não seguem os comandos que nós damos, vocês não dão resultado, eu vou trocar essa equipe. Não tem nada pior do que ser parte de uma equipe onde você é ameaçado o tempo todo. Não há nada pior para um colaborador, não há nada pior para um membro de uma equipe do que aquela sensação de que ele pode ser trocado a qualquer momento, por causa de uma falha. Eu sei que falhas existem e o feedback deve acontecer, um feedback de correção, um feedback de melhoria deve acontecer, com toda certeza. Só que é horrível você ser parte de uma equipe em que o seu líder está o tempo todo reclamando de você. Quer dizer, o ambiente pesa, a equipe fica desmotivada, fica para baixo, fica prostrada, intimidada, porque sempre você tem à frente um líder que nunca está satisfeito. Você é o tipo de líder que, é claro que eu sei que você deseja ser exigente, ser excelente, quer que as coisas aconteçam, mas você joga essas palavras na sua reunião, por exemplo, sempre jogando para a equipe, reclamando da equipe, sempre enchendo a sua equipe, encharcando a sua equipe de desmotivação, de descrédito, de desânimo. Então você é alguém que vive reclamando. Tem que tomar esse cuidado. Quanto mais você reclama da sua equipe, menos ânimo, menos disposição, menos capacidade de ação, menos energia a sua equipe vai ter para trazer os resultados que você tanto espera. Pare e pense. Você é capaz de dar feedbacks de melhoria para o indivíduo, para o time, para a sua equipe, em vez de apontar falhas constantemente, criando um ambiente de inquietação e desmotivação? Quantas equipes têm um potencial enorme para venderem, para desenvolverem, para inspirarem, para fazerem a empresa, a organização crescerem e expandirem? Mas muitas equipes não conseguem expor esse potencial, esse talento todo. Por quê? Porque à frente dessa equipe está um líder que nunca motiva, que nunca inspira, mas que sempre intimida, reclama e sempre joga para essa equipe as reclamações. Reclamação é falta de assumir a sua autorresponsabilidade. Ok, líder? Se você deseja ser um líder do futuro, pare de reclamar da sua equipe agora mesmo. Comece a ver as virtudes. Comece a fortalecer as virtudes da sua equipe. Trabalhe nos pontos fracos. Trabalhe naquilo que a sua equipe ainda não é a melhor. Trabalhe naquilo que a sua equipe ainda não deu a resposta convincente que você tanto espera. Atenue essas fraquezas. Fortaleça aquilo que a sua equipe é boa. E você vai ter uma equipe extraordinária com toda certeza. Nenhuma reclamação, 2 pontos importantes aqui. Primeiro, nenhuma reclamação por si muda qualquer tipo de ambiente. Não adianta. Quanto mais você falar mal, pior vai ser o resultado da sua equipe. Pior vai ser o resultado do seu time e da sua equipe de liderança. Segundo, reclamação é fuga de responsabilidade. Ou seja, você se coloca na frente do seu time, na frente do seu exército, na frente da sua equipe e diz assim: gente, eu sou o responsável, nós vamos corrigir essa falha, nós estamos aqui não para apontar falhas, não para apontar os culpados, mas estamos aqui para corrigir e trabalhar para que não aconteça mais. Ou seja, traga para você a responsabilidade. Dessa maneira você vai muito mais inspirar o seu time a dar respostas melhores e mais maduras. Atitude sabotadora número 4. Falta de empatia. Essa palavra tem sido muito utilizada no mundo corporativo, principalmente no ambiente que nós estamos vivendo de transições, transformações, em que as pessoas cada vez mais estão abatidas por conta de problemas pessoais, emocionais, psicológicos, enfim, por conta de doenças. Nós precisamos então sempre nos colocar no lugar do outro, encontrando um ponto de conexão
com a fraqueza, com a dor, com a perda do outro. Nós vamos ser esse tipo de líder que se coloca na frente da equipe e se compadece pelos seus sentimentos. Embora não possamos sentir o que as pessoas sentem no mesmo grau que elas estão sentindo, nós podemos sim oferecer um ombro amigo, oferecer uma conversa, oferecer uma participação naquele sofrimento, estender as nossas mãos, ajudar as pessoas, levantá-las. Ou seja, nos colocar no lugar do outro não é uma tarefa fácil, especialmente se nós nunca passamos por aquele tipo de situação. Eu mesmo já passei por inúmeras situações. Um dia desse alguém perguntou para mim assim: Mateus, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou na sua liderança? Desenvolvendo pessoas, capacitando pessoas, orientando pessoas. A minha resposta foi a seguinte: dos grandes momentos que eu passei de dificuldade da minha liderança, de desafios na minha liderança, nenhum deles teve a ver com nenhum tipo de resultado que eu precisava apresentar ou com uma meta que eu não bati, que muitas vezes isso aconteceu realmente, não teve nada a ver com isso. Os momentos mais desafiadores que eu passei enquanto líder, enquanto desenvolvedor de pessoas, foi participar de muitos problemas que os meus liderados estavam passando. Foi de estar ali com eles naquele momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, de perda, de falta, situações em que muitas vezes eu não pude ajudar, situações em que muitas vezes eu não pude fazer nada além do que oferecer o meu abraço, oferecer o meu ombro, aquela pessoa chorar e ela poder abrir comigo aquela dificuldade, aquele problema. Se você for um líder assim, tiver esse nível de empatia, você vai ter uma equipe que está sempre do seu lado e vai ter maior disposição de se entregar e de participar daquilo que você deseja construir. Atitude sabotadora número 5. Primeiro falamos do imediatismo, depois falamos da procrastinação, falamos agora da falta de empatia, falamos da reclamação. Agora eu quero falar da última atitude, que é dificuldade em comprometer-se. A diferença entre interesse e comprometimento é o alcance do resultado. É o desejo para que as coisas de fato aconteçam. Todas essas atitudes aqui são importantes, mas um líder que não tem compromisso consigo, com a equipe, com a organização e com os resultados em que aquela equipe se propõe a obter, é um líder que certamente está tendo a sua liderança podada, sabotada, tolhida. Ele não vai muito longe. Você precisa ter, não somente com você, mas com as pessoas envolvidas, um altíssimo grau, não só de envolvimento, mas de comprometimento em função dos desejos e das realizações que você tanto espera alcançar. E se tratando de um time, uma organização, uma empresa, resultados dependem de uma ação conjunta. Se você tem na sua equipe também pessoas que não têm esse grau de comprometimento, você precisa conversar, você precisa dar um tempo e você precisa cobrar resultados. Depois que você teve empatia, você não reclamou, você assumiu a responsabilidade, né? Você treinou, você não procrastinou uma conversa, ok. Só que agora essas pessoas têm que dar respostas. Você não pode manter uma pessoa na sua equipe que não traz resultados. E nem você mesmo pode ser alguém que simplesmente passa por cima disso aí, né? Passa com seus olhos por cima disso e deixa isso, né? Assim, sem qualquer tipo de resolução. Não pode acontecer isso. Você precisa realmente exigir que o seu time dê respostas, até porque você também é cobrado por isso. Você precisa ter consigo esse nível de exigência e também precisa levar para a sua equipe esse nível de comprometimento em prol dos resultados. Pare e pense. Sou o primeiro a cumprir as obrigações que eu estabeleço, as orientações? Nesse sentido, o líder precisa ser modelo. Ser exemplo, ser modelo não é só mais uma maneira interessante de ensinar, é a única. Nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos aquilo que somos. É uma máxima da liderança que não muda, tá certo? Sou um exemplo para o meu time, eu chego mais cedo, sou o último a ir embora, sou o que mais trabalho, sou aquele que veste a camisa realmente, arregaça as mangas e trabalha com afinco, com foco pelos resultados, eu sou concentrado na minha missão. As minhas ações, elas seguem coerentemente o meu discurso? Quando você apresenta tudo isso, eu tenho certeza que o seu time vai estar sempre do seu lado e vai cumprir a missão pela qual vocês foram estabelecidos nesse lugar, nessa empresa ou nessa organização. Vença essas 5 atitudes sabotadoras da sua liderança e seja o líder do futuro. Pessoas que esse mundo jamais poderá esquecer, líderes que o mundo jamais poderá ignorar. Aquele abraço e até a próxima.